na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 4. As crianças podem sair para o seu momento de culto lá nos fundos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Agora eu quero convidar você para ir para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Depois de Coríntios vem Gálatas, Efésios, Filipenses, depois já é Colossenses. Colossenses capítulo 3. Vamos começar do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Que texto maravilhoso este que nós lemos. Aqui daria para a gente fazer inúmeras ministrações neste texto, porque ele é riquíssimo. Eu vou tentar essa noite condensar os pensamentos aqui para
repartir alguns princípios com os irmãos. Antes disso, oremos ao Senhor. Graças dou-te, Senhor, pelo privilégio de estar esta noite aqui, mais uma vez reunido com a igreja do Senhor. Abençoe teu povo, ó Deus, que vai receber a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor, na ministração dessa palavra, que ela penetre como uma espada afiada de 2 gumes, penetre até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, que ela faça, Senhor, a diferença, que ela mude a nossa vida. Ó Deus, que ao ouvir a tua palavra, sejamos curados, transformados, libertos, modificados, para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, como vocês sabem, estou pregando uma série de mensagens e hoje quero continuar sobre essa série, que é a essência da vida cristã. Nós já falamos sobre a oração, falamos sobre santidade e domingo passado nós falamos sobre a prática da palavra. Então hoje eu quero falar sobre a necessidade de nos apegarmos ao eterno. Do culto de 1º de janeiro, a 4ª proposta que delineamos para este ano era a de que nós precisamos de mais apego ao eterno e menos interesse no passageiro. Os tempos em que vivemos, irmãos, são tempos cada vez mais transbordantes de apego ao físico, de apego à matéria, de apego ao que se vê. E isso se dá em detrimento do apego ao espiritual. Vocês podem perceber que os apelos à valorização daquilo que se vê e o desprezo pelo que não se vê são cada vez mais recorrentes em nosso mundo. Porque há um investimento muito grande nos estímulos sensitíveis hoje em dia. Os sentidos são valorizados, os sentidos são estimulados em todas as áreas. As relações, as interações, os projetos, os desejos, tudo está no campo do visual, do físico, do tátil, do palpável. E a gente acaba tendo uma forte tendência, por causa disso, de ficar só nesse plano. Quer um exemplo? Você conversa com a maioria das pessoas, e a maioria das pessoas estão sempre falando só de compras, elas estão falando de contas, ou elas estão falando de problemas, ou elas estão falando de falta de dinheiro, ou elas estão falando de clima, está calor, está frio, está quente demais, ou elas estão falando de projetos futuros, quero fazer isso, aquilo, outro amanhã, ou elas estão falando de casamento, ou elas estão falando de festas, ou elas estão falando de comidas, às vezes elas estão falando de dores, muita gente só fala em doença,
outros falam em política, outros têm como assunto o futebol, e assim por diante. Mas se você perceber, ninguém aborda de forma geral, eu não estou falando todas as pessoas, estou falando a massa, a grande maioria. Ninguém aborda o reino invisível, em geral. Nada se é comentado nas rodas, nas conversas, sobre o celestial. E quando o celestial é mencionado, é somente para providenciar a manutenção do físico. Quando se fala em Deus, eu tenho fé em Deus, que Ele vai providenciar, que vai acontecer isso na minha vida, que eu vou passar no vestibular, eu tenho fé que essas coisas, sempre o celestial me parece que está no encargo ou a serviço do físico, sempre é assim. Não que Deus não possa providenciar o que você precisa, não que Deus não vá sustentar você, nós somos prova disso, Deus nos sustenta financeiramente. Mas daí tudo girar em torno disso, a gente não entendeu o espiritual. E nisso até o meio chamado evangélico está contaminado. Porque no meio evangélico nós também temos esse apelo ao visível. As mensagens falam em sua maioria do ter, do conquistar, do obter, do conseguir alguma coisa no plano físico. E quando não é isso, as mensagens estão se propondo a resolver problemas de desemprego, problemas de vícios, problemas de falta de dinheiro, problemas familiares, coisas sempre do plano físico, material. Quando a gente vai para as músicas são sempre voltadas para os sentidos e para as suas demandas. Ou seja, tudo te prepara somente para aquilo que você vê, mas nada te prepara para o que você não vê. Tudo te estimula ao temporal, mas nada, em geral, te estimula ao eterno. E aí vem esse texto que nós lemos essa noite, que diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, a palavra de Deus nos chama para vivermos, para fixarmos os nossos olhos, a atenção da nossa vida, os desejos do nosso coração, os pensamentos da nossa mente, as vontades da nossa alma, os objetivos da nossa existência. Ela nos chama para fixar tudo isso, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. E justifica dizendo, porque aquilo que você vê é transitório, passageiro, passa rápido, mas aquilo que você não está vendo com os seus olhos é eterno. Então me parece claro que nós devemos, como cristãos, andar na contramão deste mundo, em todos os aspectos. Porque se o seu coração está apegado ao temporal, como é que você pode cumprir esta palavra e assim desfrutar daquilo que é eterno? Ou seja, se tudo aquilo que você fala, tudo aquilo com que você sonha e vive
é no plano temporal, como é que você está preparado para viver o eterno? Então o texto nos mostra que nós devemos andar na contramão do mundo, do sistema. Há um apelo sensitivo para que tudo seja sempre observado, objetivado, amado, buscado no plano temporal, das coisas passageiras e transitórias da vida, deixando o eterno para outro momento, que nunca chega. E aqui o texto que nós lemos fala ao contrário. Vocês têm que largar o temporal de lado um pouco e fixar naquilo que é eterno. Deixar as coisas que se veem um pouco de lado e fixar a mente naquilo que não se vê. Agora, quando se pensa no eterno, geralmente as pessoas, elas só fazem uma relação com a morte. Não, quando eu morrer, aí eu vou entrar no eterno. Ou elas fazem uma relação com o fim escatológico. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, então será o tempo eterno. Porém, aquilo que é eterno pode ser vivenciado e pode ser desfrutado em dois estágios básicos. Primeiro, o eterno será vivido, sim, quando Cristo voltar e levar o seu povo para a glória, levar a igreja para o céu. Ali então no céu, a eternidade será uma verdade vivenciada na esfera celestial para todo sempre. É verdade, acontecerá isso. Quando você morrer, então você se desliga do temporal e entra na esfera do somente eterno. Ou quando Jesus voltar para buscar a igreja vai se desligar de tudo aquilo que nós vemos aqui. Vai se desligar de carro, de casa, de trabalho, de dinheiro, de doenças, de problemas familiares, de problemas financeiros, de comida, de bebida, de vestido. Vamos nos desligar de tudo aquilo que é temporal e vamos nos ligar imediatamente ao que é eterno. É verdade, acontecerá isso. O temporal, o eterno poderá ser vivenciado e será nesta esfera futura. Mas também o eterno pode ser vivenciado e desfrutado aqui hoje. Esta é a segunda esfera em que o eterno é vivenciado. Ele é vivenciado hoje. Quando? Quando você consegue, com a sua vida temporal, invadir o mundo da eternidade. Quando o mundo da eternidade invade o teu coração e a tua vida na esfera temporal. Ou seja, quando você consegue enxergar a vida de Deus expressa, mesmo em meio à vida temporal. Quando você consegue tocar nas coisas de Deus, mesmo estando em meio a um mundo de trabalhos, de correria, de carros, de comidas e de bebidas. Quando você consegue, de alguma forma, se relacionar, amar, desejar, experimentar o eterno aqui e agora na sua vida. Isso pode acontecer. Você pode viver no mundo temporal, mas estar linkado às realidades eternas em tudo que fizer. E isso vai acontecer quando você começa a perceber que faz parte da sua vida o eterno como um todo. E que tudo que é passageiro na sua vida precisa ser enxergado, avaliado e vivenciado também da perspectiva eterna. Então a eternidade é algo para o futuro, mas ela invade o presente na minha vida hoje. Por isso, tudo o que eu faço aqui
tem lastro na eternidade. Ou seja, a forma como que eu vivo aqui no dia a dia, ela vai repercutir na eternidade, na minha vida. Se eu tenho sede de Deus hoje, se eu vivo Deus hoje, se eu quero buscar as coisas de Deus hoje, isso vai repercutir na vida eterna. Da mesma forma, o contrário. Porque ninguém morre, um cético, um desviado, e acorda um santo do outro lado. Não acontece isso. Ninguém morre gelado espiritualmente e acorda cheio do poder do Espírito no outro lado da vida. Ninguém morre desinteressado pelas coisas de Deus, buscando as coisas do mundo, e acorda buscando tudo que é de Deus. Não é assim. A morte não é um elemento de conversão. A conversão tem que acontecer aqui. E os teus interesses aqui vão ser repercutidos na eternidade. Para bem ou para mal. Então, aqui fica a nossa mensagem de que precisamos estar mais apegados ao eterno do que ao temporal nesta vida. Então, como fazer isso? Esta é a resposta que vai nortear toda a mensagem. Como fixar os olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal, conforme diz o texto da palavra que nós lemos hoje? Como? Alguns conselhos básicos. Primeiro, encha o seu coração e a sua mente com as coisas do alto, ao invés de encher com as coisas da terra. O texto que nós lemos em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos que ter uma consciência muito clara de que nós ressuscitamos com Cristo, porque é isso que o texto está dizendo. A eternidade e a ressurreição, elas têm uma dimensão futura, mas elas têm uma dimensão presente também. Ele diz: vós ressuscitastes já com Cristo. E se ressuscitamos com Cristo, é porque nós morremos, porque só pode ressuscitar quem morreu. Não posso dizer assim: olha, fulano de tal ressuscitou. Ah, é? Como? Ele morreu quando? Não, ele nunca morreu, então ele ressuscitou. Não, se não morreu, não ressuscitou. Só pode ressuscitar quem já morreu. E o texto realmente diz isso: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós morremos como? Morremos para esta velha vida do passado. E depois que morremos, nós ressuscitamos para viver com Cristo a nova vida. Isso acontece no processo da conversão. Quando eu tomo a minha cruz e sigo a Cristo e vou para a morte, quando eu morro para quem eu era existencialmente, para aquela pessoa que era distante de Deus, e agora eu vou nascer para uma nova pessoa. Na conversão acontece isso. Então a ressurreição é algo que já acontece em nós hoje, porque nós já morremos para o pecado e para o mundo e nascemos para Deus. Embora haja uma ressurreição futura para todos aqueles que passaram pela morte física, há também um aspecto da ressurreição que já se manifesta hoje, que está aqui agora em nós. Já somos ressuscitados espiritualmente com Cristo, porque antes de conhecer a Cristo, o meu espírito estava morto em seus próprios pecados.
Mas quando eu conheci a Cristo, a vida de Cristo entrou em mim e o meu espírito ressuscitou para uma nova vida. Então esse é o primeiro passo. Sem esse passo não se pode progredir para frente. Primeiro, entender que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E a partir daí, ou seja, a partir da conversão, porque sem conversão não tem como a gente viver fixado nas coisas do alto. A partir dessa conversão, então, o texto diz: procure agora as coisas do alto. Procurar as coisas do alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não é uma mentalização filosófica, em que eu vou ficar meditando nessas coisas. Não é isso. Eu preciso buscar as coisas do alto, porque se eu vivo buscando as coisas de baixo, não há tempo para buscar as coisas do alto. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso buscar, procurar, desejar, me dedicar às coisas do alto, embora eu tenha que trabalhar, comer, dormir, comprar, vender, aqui nessa terra, tudo isso faz parte do cotidiano da vida, mas a minha busca, ou seja, o meu interesse maior, a minha aspiração, o meu desejo maior é pelas coisas do alto. Precisamos buscar, procurar, desejar e nos dedicar profundamente às coisas do alto. O que são as coisas do alto? O que são as coisas do alto que a gente tem que procurar, que a gente tem que buscar? O que são? Várias coisas. Por exemplo, a presença de Deus. Eu devo buscar a presença de Deus todos os dias na minha vida. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te tocar, eu quero estar com o Senhor. Eu quero ser moldado pelo Senhor, transformado. Eu quero caminhar com o Senhor. Isso precisa ser uma busca constante de cada um de nós. Buscar as coisas do alto é buscar, por exemplo, o poder do Espírito Santo. Senhor, me enche do poder do teu Espírito. Eu quero me deixar encher pelo Senhor a cada dia mais. Enche-me com o Espírito Santo. Não é só vir aqui cantar: enche-me, Espírito, mais que cheio. Não é só isso. Você precisa buscar esse enchimento. Buscar o enchimento do Espírito. Como que eu faço isso? Em oração, dobrando o meu joelho, estando diante de Deus, pedindo ao Senhor, vê se há em mim alguma coisa que desagrada ao Senhor e impede o Senhor de estar presente na minha vida repletamente. Faça isso, mostra para mim onde estão os meus erros. Eu quero me arrepender, eu quero deixar, eu quero pedir perdão, eu quero mudar, porque eu quero ser cheio do Espírito. Essa deve ser a nossa oração. Isso é buscar as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É buscar a compreensão da palavra de Deus, que não veio de baixo, veio revelada do alto. Então, buscar as coisas do alto é ler a palavra, tentar entender a palavra, tentar saber a palavra, tentar aplicar a palavra na vida. Isso é buscar as coisas do alto. Quando o crente passa a sua vida toda sem ler a Bíblia, e tem crente de 40 anos de crente que nunca leu a Bíblia nenhuma vez, eu digo que esse crente não deve estar buscando as coisas do alto. Mas não tenho tempo de ler a Bíblia. O tempo a gente faz, porque quando alguma coisa é importante, a gente arruma tempo para aquilo. Isso com certeza. Não é? A gente arruma tempo para aquilo que a gente acha importante. Talvez você não consiga ler 20 capítulos da Bíblia por dia, mas um capítulo, é muito difícil que você não tenha tempo para ler um capítulo da Bíblia, meditar na palavra. Talvez você não consiga ler todos os dias da semana, mas pelo menos 3 ou 4 dias da semana. É impossível que você não consiga ler. E meditar na palavra. Buscai as coisas do alto. O que é procurar as coisas do alto? É procurar a santificação na vida, no coração, na alma.
é a dedicação total ao Senhor do ser. É dizer: Deus, eu tenho feito coisas erradas, eu quero mudar, quero me arrepender, quero praticar coisas diferentes que te agradam, Senhor. É buscar a santidade, isso é buscar as coisas do alto. Mas ao invés disso, a maioria das pessoas busca dinheiro, a maioria das pessoas busca aparência física. Será que eu estou bonitão? Será que meu cabelo está legal? Será que... Eu não sou contra você se arrumar, você se produzir, eu não sou contra você ter um visual que te agrada, eu não sou contra você investir no seu corpo físico, eu não sou contra isso. O problema é quando é só isso, e só isso que as pessoas fazem. O problema é quando isso é o mais importante para a pessoa. Então tem a reunião da igreja, mas se eu não tiver o vestido, eu não venho. Se eu não tiver o sapato, não dá para ir. O problema não é se arrumar, se cuidar. O problema é objetivar isso como o princípio principal da vida. Tem gente que só busca roupas. Compra lá 200 pares de roupa, mas nunca está satisfeito. Compra as roupas, nem usa, dá tudo, roupa nova, vai dando, vai comprando mais, porque é a satisfação do comprar, o querer ter. Aí compra a roupa, fica 2 horas escolhendo a roupa, chega em casa, põe, não gostei, pronto, joga fora, dá para os outros, aí vai de novo, mais 3 horas no shopping, escolhendo roupa, compra finalmente o sapato, chega em casa, coloca, não ficou bom, joga. E aí quem faz isso está buscando o alto. Comidas, tem gente que só vive para comer. Se não tiver a comida X da forma X o tempo todo, nada está bom. Tem gente que só busca aparência, tem gente que... Será que estamos buscando as coisas do alto? Porque se a gente não procurar as coisas do alto, não dá para viver o eterno. Para fixar no eterno, eu preciso buscar as coisas do alto, e ainda ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se for fazer um gráfico de quanto tempo eu passo pensando nas coisas do alto e quanto tempo eu passo pensando nas coisas de baixo, terreno, como é que vai ficar esse gráfico na minha vida, será? Sabe aqueles gráficos de pizza, né? Tem lá 99% pensando nas coisas de baixo, 1%. Quando vem no domingo à noite, na hora da pregação. Então, é para encher a mente, os pensamentos com as coisas de Deus. Guardar as coisas de Deus no coração e na mente. O salmista diz: escondi a tua palavra, guardei ela no meu coração para não pecar contra ti. Não é fácil manter a mente nas coisas do alto, porque os nossos pensamentos são sempre desviados para o que está aqui embaixo. Mas é preciso um exercício, é preciso uma busca sincera de Deus, é preciso amar e desejar Deus, é preciso querer estar com Deus. Então, fixar nas coisas de cima significa, de alguma forma, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, encher a mente e o coração dessas coisas. Ainda para fixar os olhos naquilo que é eterno e não no que é temporal, eu preciso aprender a matar a natureza pecaminosa que está em mim. Porque é essa natureza pecaminosa, e é justamente essa natureza que não me deixa fixar nas coisas que são do alto. O texto que nós lemos diz no verso 5: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês têm que fazer morrer. Ele não está dizendo assim, ore para que morra. Não, ele diz, você tem que matar. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria.
Agora, como é que eu faço morrer? Eu não consigo fazer de mim mesmo. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da ação do Espírito Santo em mim. Eu preciso clamar ao Senhor para que Ele me revista de poder, para eu conseguir matar a natureza pecaminosa dentro de mim. Porque todos nós temos. Ou temos imoralidade sexual dentro do coração, ou temos impureza, ou temos paixões, ou temos desejos maus, ou temos ganância. Todos nós temos alguma dessas coisas. E a gente precisa do poder do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue dominar isso. Mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, eu consigo dominar essas coisas. Fazer morrer o que pertence à natureza terrena. Como é que eu faço isso? Me enchendo das coisas do alto. Como é que eu faço isso? Rejeitando os apelos sensitivos do pecado. Porque o pecado está lá toda hora. Você abre a internet, mulheres seminuas, toda hora. Está lá os apelos sensitivos do pecado para nós. Mas eu posso dizer não ao pecado pelo poder de Deus. Eu posso, cheio do Espírito Santo, dizer não ao pecado. Ao mesmo tempo eu posso me entender como alguém que está bastado em Deus. Deus é o suficiente para mim. Aquilo que Deus me dá é o suficiente. Eu não preciso viver na ganância, querer mais e mais e mais. Eu posso me acomodar às coisas pequenas, como diz a Bíblia. Ao mesmo tempo eu devo fugir daquilo que me faz pecar. Se eu sei que alguma coisa é um problema para mim, porque todos nós temos problemas. Eu tenho problemas em uma área, você talvez tenha problemas em outra área. Eu tenho fraquezas em uma área, você tem fraquezas em outra área. Talvez nós tenhamos fraquezas em comum em algumas áreas. Eu sei onde estão os meus problemas e eu tenho que fugir daquilo que é um problema para mim. Ora, se você tem problema com bebida, não passe perto de cheiro de álcool. Se você tem problema com finanças, arrume alguém de confiança para gerir, para ajudar você a administrar as finanças. Se você tem problema com imoralidade sexual, fuja de filmes, fuja de internet, sites pornográficos. Fuja de locais onde você vai ver mulher cada vez mais exposta. Se você tem problemas com vaidade, aprenda a ser um pouco mais simples. Procure se forçar a se vestir um pouco mais simples. Fuja daquilo que te faz pecar. Porque o juízo de Deus vai vir sobre os que praticam essas coisas. O texto que nós lemos diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, esse texto aqui é contrário ao pensamento atual da teologia das pessoas que estão pregando aí nas internets da vida. Porque as pessoas em geral, elas não aceitam falar sobre o juízo de Deus, que o texto diz muito claramente. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Mas pronto, essa mensagem não serve, porque fala de juízo de Deus, de ira de Deus. Eu quero falar do Deus do amor. O Deus do amor que as igrejas pregam em geral e as pessoas pregam muito mais na internet, esse Deus do amor não é o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico é realmente amor, mas não esse amor que a sociedade está propagando. Esse amor lascivo, esse amor que aceita tudo e não muda nada, esse amor que vem como você está e fica do jeito que você quiser, esse não é amor, isso é mentira. O amor de Deus é aquele que aceita você como você é, mas te transforma para você ser quem você deve ser. Então, quem não está debaixo
da vontade de Deus, recebe sobre si a ira de Deus. Porque Deus também derrama a sua ira e justiça. Então podemos fixar os olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. E para isso, eu também preciso, além de matar a minha natureza pecaminosa, eu tenho que abandonar algumas coisas na minha vida. Senão eu fico sempre no mundo material. Eu preciso abandonar. Nós lemos em Colossenses capítulo 3, verso 8 até a verso 10, dizendo: mas agora abandonem todas essas coisas. O que? A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa abandonar para poder fixar a vida naquilo que é do alto. O que a gente precisa abandonar? Primeiro, a ira. Tem gente que acorda irado e vai dormir irado, nervoso, não fala nada com ele que já é um pai irado dentro de casa, é um marido estúpido irado dentro de casa, é uma mulher iracunda dentro de casa, é um filho irado dentro de casa. A gente tem que abandonar a ira. Não tem dia que você está nervoso? Tudo bem, mas quando essa ira começa a se transformar em algo constante na tua vida, e você fica sem paciência com tudo e com todos, alguma coisa está errada com você, precisa mudar. Tem que abandonar a ira, a indignação. Olha, essa época que nós estamos vivendo é uma época em que a internet semeou, né, por causa de questões políticas, tanto indignação no coração das pessoas, que as pessoas se tornaram amargas, agressivas, revoltadas, a indignação geral. Aí fica assistindo o tempo todo vidinhos de internet, palavras lá, que vai suscitando a indignação no coração. Aí quando você vai ver, você está nervoso, xingando o governo, xingando o ministro tal, xingando o outro, não sabe por quê. Uma ira, uma indignação. Tem que abandonar essas coisas, senão você não consegue se filtrar, se fixar nas coisas do alto. Maldade, maledicência, tem gente que fala mal dos outros o tempo todo. Linguagem indecente, palavrões, mentira. Não tem como os olhos estar fixos no que é eterno, se as nossas práticas são práticas de ira, de maldade, de indignação, de maledicência, de palavras torpes e de mentira. Se eu quero viver o eterno hoje, e me fixar no eterno, eu preciso aprender a suportar as coisas e suportar as pessoas e perdoar. Porque o texto ainda diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, como o Senhor vos perdoou. Tem crente que não suporta o outro, não suporta nada. A gente tem que aprender a suportar os fracos, diz a Bíblia. Não, o irmão falou alguma coisa, não suporto. Tem que suportar o fraco. Tem que suportar o crente chato. Tem que suportar o crente carnal. Tem que suportar o crente nervosinho. Tem que suportar o crente. Tem que suportar. Não adianta você sair daqui para ir para outra igreja, chega na outra igreja, vai ter um monte de crente carnal do mesmo jeito, um monte de crente chato, um monte de crente falador. Não tem jeito. Tem que aprender a suportar. E não só suportar, mas perdoar. Porque quando você perdoa, Deus te perdoa. Mas se você não perdoa, Deus não perdoa. Tem gente que não consegue viver o alto, porque está amarrado à falta de perdão na terra. E aí ele vai dizendo que, para que você viva o eterno, você precisa caminhar nas práticas cristãs. E quais são elas? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra precisa habitar no coração, mas não é pobre, é ricamente. Tem que encher o coração da palavra. Vai dizer: ensinem e aconselhem com sabedoria. O conselho e o ensinamento tem que estar no meio dos irmãos.
E vai continuar dizendo: e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ou seja, para você se encher das coisas do alto, você tem que fazer da tua vida uma poesia. Você tem que fazer dos teus lábios um instrumento de cânticos e louvores e salmos a Deus o tempo todo. Faça essa experiência. Comece o dia cantando ao Senhor. Não é cantando música secular. Tem um monte de lixo secular aí que não vale para nada. Corta isso aí. Joga fora. Pastor virou radical. Virei. Deleta essas porcarias do celular. Se não traz edificação espiritual, joga no lixo. Nós não estamos mais em tempo de ficar brincando. Não, tem uma coisa aqui, não edifica nada, mas também é neutro. Não, neutro não existe. Ou edifica ou não edifica. Se não edifica, joga no lixo. Enche o coração. Eu não tenho mais tempo para ficar ouvindo músicas seculares idiotizadas. Não tem mais tempo. Tem mais tempo de ficar ouvindo música só para requebrar o corpo. Não tem mais tempo essas coisas. Nós temos que encher o coração de salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos ouvir músicas que falem de Jesus, do céu. O cara fica ouvindo o tempo todo música que fala da terra, só dessas coisas. Tem que ouvir músicas que falam de Cristo, das coisas de Deus, para encher o coração das bênçãos do Senhor. E quanto mais você ouve de Jesus, mais você tem vontade de estar com Cristo. E quanto mais você canta ao Senhor, mais a alegria de Deus invade o teu coração. Eu não tenho tempo para poesias que não são do Senhor. Nós temos que ter poesias de Cristo na vida, salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz isso. Eu já tive essa experiência. Fui de uma época em que, quando a gente se convertia, era pecado ouvir aquilo que a gente chamava de música do mundo. Eu não acho que é pecado ouvir aquilo que a gente chama de música do mundo. Depende da música, né? Mas eu não acho que é pecado. Não, não é pecado. Só que eu era radical naquilo quando me converti. É pecado música do mundo, tem que jogar tudo fora. Aí os CDs, naquela época era LP. LP, jogava tudo no lixo. Radicalismo. Aí era só música evangélica, só música evangélica. Porque a música do mundo, secular que a gente chamava, era pecado. Isso era uma ignorância. Obviamente. Mas aí depois entrei em outra fase da minha vida, onde eu falei, não, eu vou ouvir músicas cristãs, mas também posso ouvir um monte de música secular, que são legais e tal. E aí comecei a me encher de música secular. É pecado? Não. Mas aí eu comecei a perceber que a minha mente estava muito ocupada com essas coisas. Falava de amor, de não sei o quê, de vida, de tal. É mente ocupada com essas coisas. E eu comecei a perceber que os meus filhos ficavam escutando aquelas músicas seculares que eu ficava escutando no carro. E daqui a pouco eles estavam cantando aquele tipo de música secular. E eu pensei, mas eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Não é pecado. Mas ao mesmo tempo, eu estou perdendo meu tempo com isso, porque eu poderia estar me enchendo de músicas que exaltam o nome de Jesus, e isso trazendo a unção do Espírito Santo, porque eu nunca senti a unção do Espírito Santo na minha vida, cantando uma música de um cantor secular, falando das coisas aí da vida, dos amores, das traições da vida, e de amores que perdeu, que ganhou, que conquistou, que conseguiu. Isso nunca me encheu do Espírito Santo. Agora, ouvindo músicas, enche-me Espírito, mas que cheio quero estar. Daqui a pouco eu estava cheio da graça e do poder de Deus. Estou perdendo tempo com essas coisas que não trazem edificação. Então estou ensinando a igreja esta noite, nós não podemos perder mais tempo. Os tempos, os dias que estamos vivendo são dias de trevas, são dias difíceis, são dias de aridez espiritual neste mundo pervertido que galopa para o inferno. Nós precisamos nos encher das coisas de Deus. Por isso a Bíblia fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus de coração. Isto é a prática da igreja. Nós precisamos fazer essa experiência na vida, se não temos.
Acorde de manhã cantando ao Senhor. Vai dormir cantando ao Senhor. Uma semana depois você fala para mim se a sua vida vai mudar ou não vai mudar. Não é uma regra, uma religião, não é isso que eu estou falando. Estou falando de vida espiritual. Vou dizer uma coisa para os irmãos: não se pode brincar com o mundo espiritual. Nós estamos numa época em que algumas pessoas estão brincando e o inimigo vai esmagá-los, porque a coisa não está mais para brincadeira. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem. Não se pode brincar. Não se pode brincar com buscar a Deus. Não se pode brincar com hoje eu não estou afim, não vou no culto. Amanhã eu estou afim, eu vou. Depois eu não estou afim mais, não vou mais. Com 2, 3, 4, 5 meses sem aparecer na reunião da igreja. Não brinque com essas coisas, porque eu já vi muita gente que começou assim e acabou desviado. O inimigo não brinca em serviço. Ele não brinca. Ele coloca uma coisinha aqui hoje, aí depois ele coloca outra amanhã, depois da manhã ele coloca mais um alfinetinho, depois mais outro. Quando você perceber, já está morto. Eu já vi muita gente morrer espiritualmente. Mas a minha teologia, não interessa o que a teologia fala. Eu já vi muita gente morrer espiritualmente dentro dos irmãos. Estava ali buscando ao Senhor e hoje estão desviados, completamente desviados. E era gente que tinha Deus, mas que está desviado. Não podemos brincar mais. Ou a gente se enche do Espírito Santo, das coisas de Deus, ou a gente não vai suportar essa vida. O inimigo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, rugindo. Se você já teve a experiência de ouvir um leão rugir, estremece a alma. Ele anda ao derredor como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar, engolir, destruir. O diabo não está brincando com as pessoas. Por isso nós precisamos viver fixados no eterno. Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos sobem aqui, precisamos viver o eterno, por isso temos que encher o nosso coração, a nossa mente, das coisas do alto. Precisamos matar a natureza pecaminosa em nós, abandonar coisas que são um tropeço para a nossa vida espiritual. Precisamos aprender a suportar os irmãos, suportar os outros e perdoar. E caminhar nas práticas cristãs, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo o coração das coisas de Deus. Se você não enche o coração com as coisas de Deus, as coisas deste século vão entrar no seu coração. Não tem meio termo. Não tem. Nós não vivemos em épocas mais de meio termo, se é que houve alguma vez na história da vida terrena. Mas hoje ainda muito mais. Ou você se enche de Deus, ou o mundo enche o teu coração e te arranca das coisas de Deus. Não há outro caminho para nós. Não há volta, não há volta. Nós precisamos nos encher do poder do Espírito Santo. Eu quero orar pelos irmãos essa noite. Orar para que aquilo que é celestial ocupe o vosso coração. Orar para que a vossa mente, a vossa visão esteja naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal.
Orar para que o vosso coração seja cheio dos tesouros eternos da divindade e não das riquezas passageiras e efêmeras deste mundo. Ó Deus amado, peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, que encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a buscar aquilo que é de cima e não aquilo que é de baixo desta terra. Ajuda-nos a preencher a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente com as coisas que são de Deus e não com as coisas que são deste século. Ajuda-nos, ó Deus, a fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é invisível e não naquilo que é temporal, passageiro. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais ter poder para matar a natureza pecaminosa dentro de nós. Livra-nos, Senhor, das maledicências, da ira, da indignação, da revolta, dos maus pensamentos, das prostituições, dos adultérios, das imoralidades sexuais, daquilo que não te agrada. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Revela, tira de nós, ó Deus, que haja arrependimento nos corações, que haja perdão de pecados. Ensina-nos a suportar os fracos, a perdoar, Senhor, a todo instante. As práticas cristãs de salmos, hinos e cânticos espirituais possam ser a nossa realidade do dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ó Deus, que possamos acordar te louvando e dormir te louvando, Senhor. Senhor, ajuda-nos para que a Tua palavra habite ricamente em nós. Como o salmista diz, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Escondi a Tua palavra, escondi para não pecar. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos mais ao eterno e nos desapegarmos completamente do natural. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.